Em primeiro lugar, agradeço imenso o convite que me foi dirigido para participar neste encontro de reflexão sobre o sindicalismo, em especial à Fundação Friedrich Ebert e ao NAU, que teve a amabilidade de me dirigir este convite. Uma primeira nota que eu começaria é para falar um pouco de mim próprio, ou seja, eu sinto-me um pouco num papel estranho neste contexto, porque um académico no meio de não sei quantas dezenas ou centenas de sindicalistas pode ser um bocadinho, pode levar a algumas confusões. Por isso eu gostaria de lembrar que, para lá de estar aqui enquanto académico, eu também fui sindicalista e sou sindicalista, e talvez ao lado de muitos dos que aqui estão também tivesse participado em momentos particularmente decisivos da nossa vida coletiva, não é? No período do 25 de Abril. E também, como muitos de vós, certamente, sei o que significa a origem social de cada um de nós, porque sou filho de trabalhadores, porque já trabalhei como operário, também para objetivos académicos, mas também trabalho desde os 16 anos em várias atividades, fui estudante noturno e, portanto, conheço um pouco do outro lado da vida, não apenas pelo lado da academia ou da universidade. Isto serve também para dizer que vejo veria com muito agrado se em Portugal se criasse uma prática de maior diálogo e cooperação entre o campo académico e o campo laboral e sindical, coisa que existe, por exemplo, em grande abundância na América Latina, onde acabei de estar agora um mês e tal. No Brasil há muitos projetos, há muitas discussões, há muitas pesquisas que envolvem, por um lado, sindicalistas e, por outro lado, académicos, e porque se reconhece, e a academia reconhece, que o campo laboral e o campo sindical são, efetivamente, atores decisivos da nossa vida coletiva e do progresso e do desenvolvimento, que não podem ser conseguidos se não forem envolvidos estes atores sociais que vêm do campo do sindicalismo. Inclusive acaba de ser criada no Brasil, no DIES, que é uma espécie de instituto de emprego deles, que tem participação das várias correntes sindicais, acaba de ser criada uma universidade dirigida especificamente ao campo sindical e que tem protagonistas e professores e docentes também dos dois campos, académico e sindical, e que é especialmente dirigida à formação de quadros sindicais. Eu penso que isso pode ser também um exemplo para nós todos aqui em Portugal e na Europa a refletir. Eu estou a fazer um esforço por falar não demasiado rápido, de modo a que o nosso caríssimo colega Conrado possa acompanhar a tradução que está sendo feita em simultâneo. Eu ia dividir a minha apresentação fazendo a referência, em primeiro lugar, à história do sindicalismo, a importância que o sindicalismo e o movimento sindical teve e tem na história, em especial na história da Europa e na história das sociedades industrializadas do Ocidente. O sindicalismo nasceu como resistência da classe trabalhadora, da classe operária, a toda uma série de lógicas de exploração, de desigualdade, de injustiça social que tornaram incomportável a vida da classe trabalhadora, a vida daquela classe, digamos, daquela recente classe trabalhadora que nasceu e que se consolidou, sobretudo ao longo do século XIX, e que estava a contribuir, em especial na Inglaterra, o país por excelência de referência à industrialização, estava a contribuir para um fortíssimo crescimento económico e, portanto, lançando as bases de uma sociedade promissora, mais justa, mais equilibrada e mais coesa. Mas a classe trabalhadora vivia, digamos, à beira da ruína, a miséria, a pobreza, a precariedade, o trabalho infantil, o trabalho em condições super degradadas, chocou até a própria moral da burguesia ascendente naquela época. E tanto assim foi que alguns movimentos assistencialistas, etc., inclusive ligados às igrejas, foram extremamente importantes
nesta fase inicial de construção das solidariedades para com a classe trabalhadora, vítima principal do capitalismo emergente. Nesta fase, que nós podemos chamar de capitalismo selvagem, a democracia era uma coisa mais ou menos longínqua no horizonte das classes trabalhadoras. E o movimento operário destinava-se, por um lado, a tentar lutar por condições económicas e materiais minimamente decentes, não é? Minimamente dignas, mas, por outro lado, procurou sempre participar num projeto mais vasto de construção de uma sociedade mais justa, mais livre, mais democrática e mais solidária. Portanto, pode-se dizer que nesta primeira fase foi uma fase de conquistas sociais importantes. As conquistas sociais do movimento operário na primeira fase foram, sobretudo, reativas numa primeira fase, foram de defesa da dignidade coletiva, foram de afirmação de comunidades que se sentiam particularmente agredidas pelo capital. E não há dúvida, como todos sabemos, este antagonismo entre a lógica capitalista de acumulação e os interesses da classe trabalhadora é uma realidade desde a origem do nosso sistema, que ainda hoje vigora, não é? E Karl Marx, tal como outros teóricos, fizeram diagnósticos que, em muitos aspectos, continuam extremamente atuais. Houve também, nesta fase, uma luta pela construção de uma comunidade de sentido emancipatório. Essa comunidade de sentido emancipatório, ou essa luta pela identificação coletiva de um novo ator coletivo que estava em afirmação, da classe trabalhadora, foi muito resultado de um discurso que conseguiu aglutinar e mobilizar muitos milhões de trabalhadores pelo mundo inteiro, mas em especial na Europa mais desenvolvida. Pode-se dizer que nesta primeira fase se assistiram a conquistas sociais, económicas, salariais, de condições de trabalho muitíssimo importantes, ao mesmo tempo que se assistiu também à afirmação política de um novo protagonista fundamental, a classe trabalhadora, e em especial através do movimento sindical. O movimento sindical, que naturalmente nunca foi unívoco, nunca foi homogéneo, sempre foi relativamente disperso. A ideia da classe trabalhadora em luta por uma sociedade diferente foi simultaneamente uma realidade, pelo menos em parte, mas foi também em larga medida uma ficção. Foi um discurso que se expandiu pelo mundo, que aglutinou muita gente, que foi extremamente importante do ponto de vista político, deu margem a toda uma série de movimentos e articulações internacionalistas solidárias e que construiu uma promessa de emancipação. Não é? Uma promessa de emancipação, de construção de uma sociedade diferente desta, com características mais igualitárias, mais justas, mais solidárias, portanto, a sociedade socialista. É claro, na Europa, e passando ao segundo aspecto que eu queria referir aqui, na Europa, ao longo dos séculos, houve muitas conturbações, houve muitos conflitos, houve conflitos mundiais. A Europa foi palco de grandes dramas, não é? Desde as primeiras décadas do século XX. E o movimento operário, e o movimento sindical sempre participou ativamente nesses processos e nessas situações de crise, que são antigas. A crise não é apenas de agora, naturalmente. E a participação do movimento sindical e do movimento operário em todas essas lutas e o protagonismo que a classe operária, nem que fosse no imaginário das sociedades no seu conjunto, e sobretudo no imaginário das elites, não é? A ameaça que essa organização comportava para o sistema, não é? Também contribuíram, ao lado, enfim, das várias guerras mundiais, para que os Estados europeus concebessem uma coisa que foi muito importante para os povos e para os movimentos sindicais, que foi o Estado de Providência.